Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com muita alegria que nós estamos retornando com os nossos estudos da obra Depois da Morte de Leon Denis. Nós demos uma pausa nos estudos no final do ano passado para a gente consolidar tudo que a gente já tinha visto, né? Nas duas primeiras partes da obra, para a gente ter tempo de se colocar aí em dia com os estudos e com os episódios. E agora nós estamos retornando, se Deus quiser, com força total, para a gente seguir adiante nessa terceira parte que estamos iniciando agora. Então, só relembrando brevemente, na primeira parte nós fizemos aquele voo panorâmico, né, histórico, para contextualizar o nascimento, o surgimento da doutrina espírita. Então, Leon Denis nos convidou a voltar lá ao passado, às grandes tradições espirituais do passado, às civilizações do passado, e veio fazendo conosco essa análise de cada uma delas, dos pontos em comum, né, daquilo que ele chama a doutrina secreta que permearia todas elas, até chegar ao contexto do século XIX, os antecedentes e tudo o que preparou ali o processo de nascimento e desenvolvimento do Espiritismo, né? Nesse formato mais bem estabelecido, porque, como o próprio Denis tenta nos mostrar, e Kardec também fala muitas vezes, o Espiritismo sempre existiu. Agora, nesses moldes, com um corpo doutrinário mais coeso, completo e etc., isso se deu no século XIX. Então, esta foi a primeira parte da obra. Na segunda parte da obra, Denis começa a avançar então para as questões mais filosóficas. Então, se a primeira é mais uma questão de contextualização, na segunda parte, Leon Denis vai entrar nas questões filosóficas, a partir da perspectiva que o Espiritismo nos traz. Então, ele vai falar de reencarnação, ele vai falar de Deus, do universo, do bem, do mal, enfim, ele vai atacar no sentido de tentar resolver e apresentar as respostas para aquelas perguntas magnas da humanidade, as grandes perguntas da filosofia, as causas primárias, a finalidade da vida, enfim. Então ele tratou nessa segunda parte que a gente encerrou no final do ano passado, até o capítulo, ou melhor, até o episódio 24, nós tratamos dessas questões filosóficas. E hoje, né, neste episódio, nós estamos entrando na terceira parte da obra, no capítulo 15. Então, a terceira parte tem por título O Mundo Invisível, e esse capítulo 15, que é o primeiro dessa terceira parte, tem por título A Natureza e a Ciência. Então, se vocês relembrarem um pouquinho o que nós dissemos lá na introdução da obra, nos primeiros episódios, nós comentávamos que Leon Denis, nessa obra, Depois da Morte, pela própria finalidade com que ela nasceu, de ser uma obra síntese, né, um resumo da doutrina espírita, Leon Denis como que tentou resumir ou condensar as 5 obras básicas na obra Depois da Morte. Cada uma das partes vai estar mais associada a uma dessas obras. Como nós sabemos, na doutrina espírita, o Livro dos Espíritos é aquela obra geral, é aquela base fundamental, que depois é desdobrada, essa obra, o Livro dos Espíritos, em suas 4 partes, em 4 obras diferentes. Então, das causas primárias é a primeira parte, que vai ser desdobrada no livro A Gênese. Depois nós temos ali do mundo espiritual, o mundo espírita, que vai ser desdobrada no livro dos médiuns. Depois, o Evangelho das leis morais, terceira parte, que vai ser desdobrada em O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, das esperanças e consolações, que vai ser desdobrada no livro O Céu e o Inferno. Aqui também a gente pode traçar algumas correlações nesse sentido. A segunda parte que nós encerramos há pouco tempo, nos últimos episódios, ela está mais associada a essas questões filosóficas, a essas questões morais. Então, ela está ali associada, de certo modo, à primeira parte, que trata das causas primárias. Ela vai pegar, talvez, um pouco da terceira parte, que vai tratar das leis morais, quando se trata, por exemplo, de bem e de mal. Então, ela meio que tem interseções com a primeira parte do Livro dos Espíritos,
e, portanto, também com o livro A Gênese e com a terceira parte do Livro dos Espíritos e, portanto, com o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira parte do livro de Leon Denis, que trata lá daquela contextualização histórica e tudo mais, das tradições espirituais também, ela vai ter uma correlação ali com o livro A Gênese, que vai tratar um pouco dessa questão de contextualização e etc., mas também com o próprio Livro dos Espíritos, de modo geral, que vai fazer essa contextualização, a introdução, por exemplo, do Livro dos Espíritos, enfim. Agora, essa terceira parte, mais propriamente, ela vai estar relacionada com o Livro dos Médiuns, com a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, aqui essa relação é um pouco mais clara mesmo do que nas partes anteriores, né? Assim como a gente vai ver, na próxima parte, a quarta parte, ela vai estar mais claramente relacionada com a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é aquela que está correlacionada com o livro O Céu e o Inferno, então das Esperanças e Consolações. Então, na quarta parte da obra aqui de Leon Denis, que vai se chamar, deixa eu só ver aqui o nome dessa parte, Além Túmulo, vai estar mais relacionada com o céu e o inferno. E por fim, nós vamos ver, quando chegarmos lá, a quinta parte da obra aqui, que se chama O Caminho Reto, ela vai estar então inteiramente relacionada com a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais e, portanto, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente pode ir fazendo essas correlações no seguinte sentido, ou com o seguinte intuito, de perceber como que Leon Denis buscou condensar as obras fundamentais de Kardec aqui nessa obra, o Livro Depois da Morte, que tem essa finalidade de síntese, uma síntese mais fluida, mais poética e etc., mais resumida, né, como o próprio nome diz, síntese, mas para ser essa porta de entrada, digamos assim, para o entendimento dos conceitos-chave, das perspectivas novas que o Espiritismo nos traz. Então, essa terceira parte que nós iniciaremos o estudo hoje, ela está mais propriamente relacionada com tanto o Livro dos Médiuns como a segunda parte ou o segundo livro de O Livro dos Espíritos, beleza? E ela começa pelo capítulo 15, A Natureza e a Ciência. E aí ela vem tratando, né? Matéria e Força, capítulo 16, Os Fluidos, capítulo 17, ou seja, aqui tangenciando um pouquinho o livro A Gênese, que vai tratar dos fluidos, né? Do magnetismo. Capítulo 18, Fenômenos Espíritas. Depois, Testemunhos Científicos, Espiritismo na França, o Perispírito, os médios, e assim ele vai seguindo até o capítulo 28, Utilidade dos Estudos Psicológicos. Então, é uma parte com mais capítulos, mas a gente vai ver com capítulos mais curtos, e por isso mesmo, talvez, os episódios dessa parte sejam um pouco mais curtos, a gente vai ver como vai o andamento, né? Provavelmente nessa parte, sobretudo nesses capítulos mais curtos, provavelmente os episódios terão uma duração mais curta também. Mas enfim, então nós vamos entrar nesse aspecto mais de experimentação da doutrina espírita, o aspecto do fenômeno, da mediunidade enquanto recurso essencial para a elaboração, para a construção da doutrina espírita e o método, né, criado por Kardec, proposto também pelos espíritos, para que essa utilização da mediunidade possa alcançar a sua finalidade de maneira adequada. Então, é mais ou menos sobre isso que vamos conversar. Ele vai falar também lá, por exemplo, no capítulo 26, Perigos do Espiritismo, Charlatanismo e Venalidade, o capítulo 27. Então, os cuidados também, né? Os excessos, os desvios, as imprevidências que ocorreram naquele tempo, como ainda ocorre hoje, muitas vezes, no que diz respeito ao exercício da mediunidade. Então é algo muito importante de se ver. Mas então, começando propriamente o nosso estudo de hoje, nós estamos lá no capítulo 15, A Natureza e a Ciência, em que Leon Denis começa dizendo assim: expusemos nas páginas precedentes os princípios essenciais da filosofia das existências sucessivas. Então, já uma pausa aqui. É interessante essa construção de Leon Denis. Filosofia das existências sucessivas. Porque, como a doutrina espírita nos mostra, como os espíritos foram revelando para Kardec a partir
da interação, de todas as informações, a reencarnação ou as existências sucessivas é uma lei da natureza. Isso é uma lei da natureza, é um fato. É algo que está, como a lei da gravidade. Não importa acreditemos ou não, desejemos ou não, isso se dá porque assim o Criador estabeleceu, né, como fundamento primordial da justiça divina a possibilidade de retornarmos tantas vezes quanto se fizerem necessárias para que assim possamos ir progredindo, né? Claro, com cada vez mais consciência, cada vez mais responsabilidade pelo tempo aproveitado. Mas é interessante que Denis ele usa a expressão, a construção, filosofia das existências sucessivas. Não lei apenas das existências sucessivas. Como a nos dizer que o saber da lei em si é um fato. Né? Como saber da mediunidade, que a mediunidade existe, utilizar-se da mediunidade, isso é um fato, é algo comum, que não necessariamente edifica. A grande chave, né, a grande proposta do Espiritismo é ir além disso, é pensar sobre o que esse conhecimento, o conhecimento dessa lei, ele gera em termos de consequências morais para a nossa vida. Então, é utilizar a faculdade mediúnica, o conhecimento da lei de reencarnação, no sentido de refletir sobre isso e de pensar como isso impacta a minha vida hoje, como isso deve impactar a minha maneira de me conduzir pelo mundo. Aí eu estou realmente filosofando, eu estou superando aquele primeiro estágio que Kardec vai definir, por exemplo, lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, né? O primeiro tipo de espírito, o espírito é fenomênico, né? Aquele que ficou preso apenas ao fenômeno em si, apenas ao conhecimento dos fatos, apenas à convicção da imortalidade, mas que isso não leva a uma mudança em nenhum sentido na sua vida. Esse é o primeiro tipo, é a porta de entrada, é o raso, é a superfície. Quando eu começo a pensar sobre isso, quando disso eu extraio reflexões, uma filosofia de consequências morais, portanto, religiosas, aí sim eu estou alcançando a verdadeira finalidade. Então é moralizar o exercício da mediunidade, né? Atrelar o exercício dessa faculdade ou esses conhecimentos a aspectos morais. Essa é a essencialidade da doutrina espírita. Kardec, ao longo de toda a codificação, busca frisar muito isso. No próprio Livro dos Médiuns, ele diz que já adianta todos estarem informados com relação à existência dos espíritos, a convicção da imortalidade, se isso não os tornar melhores uns para com os outros. Lá no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, quando a gente pega as máximas ditadas pelos espíritos, né? Várias delas, as primeiras ali, vão dizer respeito a isso. Olha, o Espiritismo só é útil àquele que pode dizer hoje, que é hoje melhor do que era ontem, que vale hoje mais do que valia ontem. Então, nessa ideia de que essa é a finalidade do Espiritismo. Então, por isso que ele usa filosofia das existências sucessivas, mais do que simplesmente lei das existências sucessivas. Ele está falando de consequências, ele está falando de reflexões implícitas nesse processo. E ele segue ainda nesse primeiro parágrafo, né? Apoiados sobre a mais rigorosa lógica, tais princípios esclarecem o nosso futuro e resolvem numerosos problemas até aqui não explicados. Então aqui ele estabelece ou ele realça mais um dos pilares fundamentais da doutrina espírita, a mais rigorosa lógica. Então quando Kardec vai tratar disso, por exemplo, do advento do espiritismo, dos caracteres, das características da doutrina espírita, tanto na introdução de A Gênese como no capítulo 1 de A Gênese, Kardec vai reiteradamente reforçar, né, esses pilares fundamentais da doutrina. A universalidade do ensino dos espíritos, né, essa harmonia entre esses ensinamentos, a concordância entre esses ensinamentos, submetidos ao critério da mais profunda, da mais clara, da mais lúcida lógica. E aqui é lógica mesmo, aquilo que faz sentido, aquilo que pode ser deduzido de maneira
coerente, né? Em que eu vou aplicando as premissas para chegar nas justas conclusões, sem ideias preconcebidas, sem interesse pessoal, com isenção, com humildade, com abertura para, juntando os fatos e as informações, chegar naquilo que é, não naquilo que eu desejo que seja. É um critério essencial para a busca da verdade. A humildade que, então, digamos assim, ilumina a nossa razão, né? Que deixa a nossa razão sem os vieses, que nos liberta dos interesses pessoais que muitas vezes deturpam os fatos e as coisas como elas são para moldá-los aos nossos interesses. Então, para que a lógica, para que a aplicação da lógica seja bem sucedida, é preciso, está implícito aqui a ideia de humildade, a necessidade da humildade, da sincera busca pela verdade e não dos nossos interesses pessoais, sejam eles doutrinários, filosóficos, monetários, né, materiais, quaisquer espécie, de reputação, de fama. Se eu quiser moldar a realidade e a verdade aos meus interesses, então eu não vou acessá-la. Então, para que a lógica, para que a razão funcione adequadamente, eu preciso de um sentimento iluminado. Eu preciso de humildade. Emmanuel tem uma mensagem em que ele fala sobre isso, sobre a razão e o sentimento, e, se eu não me engano, está no livro Coletânea do Além, em que ele diz assim: muito se fala no movimento espírita, ou no espiritismo, sobre fé raciocinada, mas pouco se fala sobre razão iluminada. Então, para que a razão e a lógica possam realmente ser rigorosas, possam realmente nos conduzir à verdade das coisas e dos fatos, é preciso atrelar a isso a humildade. Por isso Kardec foi tão bem sucedido, por isso foi escolhido, né, pelo Espírito de verdade, pelos espíritos superiores para a tarefa que lhe foi incumbida, porque atrelava, aliava a essa razão muito lúcida, essa lógica, a humildade e a fé do apóstolo, né? E aí, naturalmente, a partir desses princípios submetidos à lógica, numerosos problemas, grandes problemas filosóficos foram sendo solucionados, que é o que ele apresentou na parte anterior. Bem e mal, justiça divina, universo, o próprio Criador, enfim, algumas questões importantíssimas. Mas ele prossegue no parágrafo seguinte: entretanto, podem objetar-nos que essas doutrinas, por mais lógicas e racionais que pareçam, não passam de simples hipóteses, meras especulações, e que como tais devem ser tratadas. Então, Leon Denis, ele resgata aqui, digamos assim, uma objeção que é muito natural, né? E que pode existir, inclusive, naqueles que têm boa fé. Não naqueles que já vão, né, ouvem falar sobre o assunto com prevenção, que já estão ali fechados, absolutamente cerrados. Não. Muitas vezes esse tipo de objeção está naqueles corações que têm boa fé. Olha, parece muito lógico, muito racional, mas isso pode ser uma simples especulação, né? Não necessariamente, digamos, na visão deles, o universo precisa ser racional, lógico assim. Pode ser que não seja isso. Pode ser que seja simplesmente o nada. Então, como é que eu vou ter mais elementos do que simplesmente a especulação? Porque, em termos de sistemas especulativos, de propostas especulativas sobre o universo, sobre a vida, isso existiu em todos os séculos. Foram propostas as mais diversas perspectivas, né? As mais diversas doutrinas a respeito do que nos espera após o túmulo, muitas delas com uma certa lógica, com uma certa racionalidade, outras nem tanto, marcadas mais por sofismas e etc. Enfim, como é que eu vou saber que é isso mesmo? Se pode ser simplesmente um raciocínio na cabeça de alguém sentado lá no seu gabinete. Então, falta, digamos assim, substância. Falta algo mais palpável para aqueles que, por exemplo, têm o espírito mais positivo, cientistas, por exemplo, não é? Então, eles alegavam, apresentavam essa objeção: olha, é muito racional, muito interessante,
isso que você está me propondo aí, mas pode ser simplesmente o produto da sua cabeça, né? Quem disse, ou o que de concreto, de mais substancial você pode me apresentar para sustentar isso? Então é uma objeção importante que foi enfrentada tanto por Kardec como por Denis naquela época, especialmente naquela época, muito positiva, né? Uma época ali vinda do iluminismo, de todo o desenvolvimento da ciência, dos métodos de experimentação, uma época, portanto, muito positivista. A gente falou sobre o positivismo, né? Lá em alguns episódios para trás, 2 episódios inclusive a gente comentou sobre materialismo, positivismo. Então, naquela época especialmente, era uma objeção muito forte e que precisava encontrar da parte da doutrina espírita uma resposta. Mas é aí que está, né? A gente vai ver, a resposta já estava justamente na gênese do espiritismo. Como os espíritos quiseram fazer conduzir o processo, ali já estava a resposta para essa objeção importante. E Leon Denis prossegue no parágrafo seguinte comentando sobre isso, o porquê disso, e de certo modo ele não se lamenta, ele fala, não, faz parte, a gente entende, a gente compreende essa objeção, mas fiquemos tranquilos, porque nós já temos a resposta, os espíritos mesmo nos deram a maneira de sanar essas objeções, né? Então ele segue dizendo assim, a nossa época, fatigada dos devaneios da imaginação, das teorias e dos sistemas preconcebidos, propendeu para o ceticismo. Então isso aqui é muito interessante, gente. Lembrando ainda lá a primeira parte, quando ele vai falar do contexto. Nós temos que lembrar que antes do Espiritismo nós tivemos séculos ali, né, de construções teológicas, as mais complicadas, as mais elaboradas, os raciocínios mais assim, sofisticados, muitos deles sofismas, é verdade, mas os mais sofisticados, sem qualquer apoio na experimentação, sem qualquer apoio em algo mais substancial, ou mesmo na razão. O indivíduo lá decidia, é assim e pronto, soltava lá uma espécie de um decreto e assim. A vida depois da morte é assim. O nosso futuro depois da morte é assim e pronto, né? Então foram séculos, especialmente no que diz respeito ao pensamento religioso, de teorias, de devaneios da imaginação. O indivíduo começava a lucubrar, criava sistemas, né, complexos, vastos, mas tudo da cabeça dele. Não teve nenhum recurso em que se apoiasse, senão a sua imaginação. E aí o indivíduo devaneava, né? E aí saíam centenas de sistemas diversos, cada um com as tintas daquele que o criava, com as suas perspectivas, os seus pontos de vista, os seus interesses. Então tudo isso foi criando uma resistência muito grande, especialmente nos séculos ali do Iluminismo, para com essas informações. Pendeu-se para o outro extremo, do ceticismo. Tudo que vinha e que dizia respeito ao pensamento religioso era recebido com ceticismo, com muita dúvida, com muita resistência até, porque era um movimento natural, né? Os excessos de um lado foram combatidos pelos excessos de outro lado. Então, o próprio Kardec, por exemplo, que tinha esse espírito positivista, sem pender para o materialismo exacerbado, né? Mas ele tinha esse espírito positivista do método, da experimentação. Ele mesmo vai relatar isso, né? Lá no Obras Póstumas, quando ele fala da sua iniciação no Espiritismo, quando ele começa a ter aqueles primeiros contatos, primeiro que ele fala assim, né? Quando ele é buscado pelos amigos, que ele fala a respeito dos fenômenos, ele fala assim, olha, até que me mostrem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu não vou acreditar nessas coisas, vou tê-las simplesmente como conversa para nos fazer dormir em pé. Então era o ceticismo de Kardec. Mas na medida em que ele vai se abrindo para a análise daqueles fenômenos, né, sobretudo depois que ele conversa com alguns amigos mais sérios a respeito disso, na medida em que ele vai se abrindo
para aqueles fenômenos, e ele vai entrevendo o que estava por trás, ele começa a perceber, olha, tem coisa muito maior aqui do que simplesmente esses passatempos, essas coisas. E ele então se propõe para si mesmo, eu precisava ser positivista e não idealista, para não me perder. Então ele vai adotar esse critério, esse método, né? Quase que positivo, mas aqui aplicado às coisas espirituais, a partir da mediunidade, para se conduzir nesse processo. Então, isso aqui é natural, é preciso entender esse contexto. E por isso, né, Leon Denis segue aqui, diante de qualquer afirmação, reclama provas. Não lhe basta o mais lógico raciocínio. Precisa de fatos sensíveis, diretamente observados, para dissipar as suas dúvidas. Então, a lógica é importante, é essencial. Mas mais do que isso, eu preciso também de algo mais substancial. É o espírito positivista. E Kardec, como Denis, a gente vai ver, nessa parte toda, vai apresentar esses aspectos mais positivos, né, que têm a sua razão de ser, que vão justamente sanar ou responder essa objeção. Inclusive, digamos assim, lançando novas luzes sobre a própria aplicação da lógica, do raciocínio e da razão, que estava há muito enviesada. Porque muitos julgavam aqueles sistemas e teorias anteriores muito condizentes com a razão, sem perceber que a razão estava obscurecida por interesses, pela própria ignorância, né? Então, o próprio Emmanuel, ele tem uma questão interessante, por exemplo, lá no livro O Consolador, lá na questão 200, que ele está falando, né, dessas disputas entre razão e fé, que cresceram, sobretudo, ali naquele século, né, antecedendo o advento do Espiritismo. Na questão 200 ele pergunta assim, onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Ou seja, a origem dessa intensificação dessas disputas também entre fé e razão. E a resposta dos Espíritos? A origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que esses devaneios, essa ocultação da verdade, né, em busca de interesses, todo esse processo meio que contaminou a própria razão. De modo que muitos indivíduos, cientistas, racionais, criavam ainda mais resistência para essas novas concepções religiosas, porque a sua razão sofria com os impactos, né, com as consequências negativas de séculos de desvio da fé, de uma fé que desprezava o raciocínio mais claro, mais lúcido, mais desinteressado. Então tudo isso gerou um arcabouço de consequências que impactou na própria razão, desviando a razão também, né, da sua lucidez, da sua clareza. Então, com isso a gente entende esse contexto que Leon Denis está trabalhando aqui. Mas aí ele prossegue. Tais dúvidas se explicam. São a consequência fatal do abuso das lendas, das ficções, das doutrinas errôneas com que durante séculos se embalou a humanidade. Então Denis está dizendo assim, não devemos ter um olhar de julgamento para essas pessoas, né? Um olhar de crítica. Muitas delas estão munidas de boa fé, mas estão inseridas nesse contexto, porque foram séculos de doutrinas, como ainda hoje, né? De conhecimentos perniciosos, que nos levam a muitos males em termos de humanidade. Quer ver alguns conhecimentos perniciosos nesse âmbito, por exemplo? Por exemplo, sobre a utilização de determinadas partes de animais exóticos para questões do corpo, né, para questões de saúde, o que alimenta um tráfico internacional de animais, que é um dos mercados que mais movimenta recursos ilícitos no mundo inteiro. Muitas vezes com base
né, no não entendimento, na incompreensão das leis espirituais, das leis, da relação mesmo, né? Das leis espirituais com o nosso corpo, da nossa saúde, de um modo mais geral. Isso alimenta uma série de coisas, uma série de práticas, por exemplo, que ferem pessoas em vários continentes, né, em algumas culturas, práticas consideradas espirituais importantes que ferem pessoas, que excluem pessoas, que marginalizam pessoas. Então, nós ainda temos consequências muito danosas da incompreensão das leis que regem a vida, sejam elas materiais ou espirituais, gerando aí as superstições, né, as ilusões, e gerando também essas dificuldades para a compreensão das verdadeiras leis, essas resistências, esses desvios da razão, essa disputa entre fé e razão. Então, é uma série de fatores que aos poucos a humanidade como um todo vai superando, não é? Então, não devemos julgar, não devemos criar de nossa parte resistência, deveremos apresentar os fatos, apresentar, dentro do possível, se há esse interesse, né, no indivíduo, como se deu a elaboração da doutrina espírita, porque quando o indivíduo perceber que ao aspecto racional se alia os fenômenos, né, as provas, digamos assim, mais materiais, os elementos mais substanciais, se há nele realmente essa abertura, muito provavelmente ele vai abraçar aquela proposta, vai entendê-la. Então, de crédulo que era, conclui nesse parágrafo Leon Denis, né? O homem, instruindo-se, tornou-se cético. E cada teoria nova é acolhida com desconfiança, senão com hostilidade. Então, do abuso, do excesso de credulidade que marcou aí aquele período da humanidade, né, antes da Idade Média, durante a Idade Média, antes do Iluminismo, na medida em que a ciência foi se desenvolvendo, em que a criatura humana foi se instruindo, em que o conhecimento passou a ser mais acessível pela própria imprensa, né, pelos próprios recursos que surgiram, ele tornou-se cético, mas muitas vezes caminhando-se para o extremo também, né, do absoluto ceticismo, do absoluto menosprezo para com as coisas que dizem respeito à espiritualidade ou à fé. Então, onde está aí a justa medida? O meio termo, né? A ponderação, a reflexão, mas também com humildade, com abertura, que é o que nós vemos em Kardec. Não era crédulo, a gente viu o início dele, o primeiro contato dele com a doutrina espírita, mas também não era o cético absoluto, porque ele teve a humildade de ir em direção aos fenômenos e estudá-los. Então é a postura do meio, a ponderação, a reflexão, o discernimento, com humildade, do outro lado, a abertura, a boa vontade, e etc., o desinteresse e etc. Então, não nos lastimemos, prossegue Denis, desse estado de espírito, que não é, em suma, senão homenagem inconsciente prestada à verdade pelo pensamento humano. Olha que feliz, né? Que bela conclusão de Denis. O que está por trás disso, no fundo? O sentimento inato na criatura humana de reverência, de respeito, de busca pelas leis divinas. Então, por trás disso está aí uma homenagem inconsciente prestada à verdade pelo pensamento humano. Esses extremos que o ser humano vai saindo, vai se libertando do excesso de credulidade, do excesso de ceticismo, né? Esse processo, no fundo, não é senão a busca do pensamento humano pela verdade, que, no fundo, a criatura sabe que existe e sabe que precisa buscar. Então é uma homenagem, né? um preito de reconhecimento à verdade que se presta a partir dessa proposta. E com isso, a filosofia das existências sucessivas só tem a ganhar, porque, longe de ser mais um sistema fantasista, apoia-se num conjunto imponente de fatos, estabelecidos por provas experimentais e por testemunhos universais. Então, é o que Kardec falou lá no livro A Gênese, né? Com relação, por exemplo, ao estabelecimento da doutrina espírita, ela só tem a ganhar aliando à razão, à reflexão, essa questão dos fatos,
da experimentação, porque foi assim mesmo que ela nasceu. O seu corpo doutrinário, a filosofia. Quando Kardec inicia o processo, ele não trazia consigo ideias preconcebidas. Aliás, trazia inclusive algumas ideias opostas ao que depois ele veio entender ser as verdadeiras leis, como por exemplo a reencarnação. Né? Então só tem a ganhar juntando os fatos ao raciocínio propriamente. Se a gente for lá na introdução, ou melhor, no capítulo 1 do livro A Gênese, lá no item 14, Kardec vai dizer assim, ó, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis, ou seja, filosofia, dos fatos à filosofia e as consequências morais. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Não apresentou como hipótese a existência e intervenção de espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa se ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios, perispírito, reencarnação. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Olha que interessante, né? É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Olha o que o Denis disse aqui. Numa época de devaneios, de excessos, teorias e sistemas preconcebidos, o Espiritismo é uma ciência de observação, não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, que era o que o positivismo pensava, né? Nós falávamos, quando comentamos lá nos capítulos que estudamos o positivismo, que ele voltava-se somente para a matéria, somente para aquilo que os sentidos podiam alcançar. Kardec usa, ou ele adapta o método positivista da experimentação, da análise, às questões espirituais por meio dos fenômenos mediúnicos. Então ele faz uma adaptação, uma transposição, que é o que ele diz. Então acreditou-se que ele só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então o positivismo se restringia ao que era físico. Kardec o leva, as ideias que ele traz, os métodos que ele propõe ao domínio do metafísico. Então, por isso, o Espiritismo só tem a ganhar quando junta essas duas coisas. Então, na sua própria gênese, na sua própria origem, já está a resposta a essa objeção importante, que é o que Denis, então, vai apresentar ao longo de toda essa terceira parte da obra, né? Mas avançando aqui, no parágrafo seguinte, Leon Denis vai dizer assim, o progresso da ciência, em suas escalas inumeráveis, é comparável a uma ascensão em país de altas montanhas. Então, é como subir nas montanhas. Sobretudo naquele momento, então, do desenvolvimento da ciência, dos instrumentos da ciência, é como se a humanidade estivesse subindo uma montanha, vendo mais além, né? Cada ideia nova, cada fato novo, ideia nova, que era analisada, refletida e chegava-se a uma dedução de alguma lei, de alguma compreensão de algum princípio, é como se novos véus fossem retirados e a gente conseguisse ver mais longe. É como se, imaginemos, um quarto escuro, eu tenho uma pequena vela, eu acendo outra vela e vejo mais além, acendo uma lâmpada e vejo mais além. É assim, o conhecimento, aquilo que a ciência foi nos permitindo. À medida que o viajante galga as árduas encostas, porque é difícil, é árduo esse processo de desenvolvimento da ciência, os cientistas, embora muitas vezes materialistas, não voltados para as leis divinas, o estudo das coisas espirituais, não deixam de ser missionários do alto, e muitas vezes,
por aquilo que trouxeram com imenso esforço e sacrifício para a humanidade. Cientistas existiram que sacrificaram a própria vida para as descobertas que vieram a fazer, né? Por exemplo, a gente pode lembrar do casal Curie, que pesquisando a radioatividade, né, o marido não, que acabou morrendo de um acidente, mas a Marie Curie, sim, por causa de todas as consequências que aquilo teve para o seu corpo, e outros cientistas também. Então, assim, é árduo, é um processo árduo. São missionários, né, que trabalham para o progresso material. Alguns até para o progresso espiritual também, porque conseguem aliar as duas coisas. Então, à medida que o viajante galga essas árduas encostas, o horizonte se alarga, os pormenores do plano inferior se confundem em vasto conjunto. Ou seja, o que parecia estar separado, eu vejo que está junto. Que é o que a ciência, e ainda hoje, né, o grande objetivo da física, por exemplo, buscar essa unidade entre as leis conhecidas, né, entre as forças conhecidas, porque é o que vai operando-se na medida que vai se subindo. O que parecia estar absolutamente desconectado vai se percebendo os elos que vão conectando uma coisa a outra, vai se percebendo a unidade. O que estava separado vai se fundindo na visão de conjunto. Então, bonita essa perspectiva de Denis, né? Enquanto que novas perspectivas se desvendam ao longe. Quanto mais sobe, tanto maior amplidão e majestade adquire o espetáculo. Mais belo, mais longe a gente vê. Assim, a ciência, em seu progresso incessante, descobre a cada passo domínios ignorados. Então é isso o que, de certo modo, a ciência foi fazendo, né, no sentido de ir revelando para nós esses domínios materiais da criação divina. Pelos instrumentos que foi desenvolvendo, pelos horizontes que foi abrindo, ela foi nos ajudando a entender a própria criação divina. Porque antes a gente estava preso naquela visão muito literalista que trazíamos, né, da perspectiva religiosa, lá dos 6 dias, da criação do mundo, um processo no piscar de olhos. Quando a ciência foi nos abrindo novos horizontes, a gente pôde sair daquele círculo vicioso das mesmas ideias e descobrir domínios ignorados, entender melhor a própria criação. É o capítulo, por exemplo, 4 do livro A Gênese, Kardec vai trabalhar isso de maneira muito bela, muito interessante, ele falando desse papel da ciência na Gênese, ou seja, no entendimento do universo, da criação, da natureza. Lá no item 3 ele diz assim: antes que o homem, a criatura humana, né, entrasse na posse dos elementos de apreciação que a ciência lhe forneceu, né, a ciência material, todos os comentadores da Gênese, ou seja, do processo de criação do universo e de criação divina, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, então, por mais que eles buscassem raciocinar, eles estavam limitados, né, porque o seu universo era muito estreito. Giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu o caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, ou seja, especulação, imaginação, surgiu uma gênese positiva, fatos, análise, experimentação. E aí aliando isso à razão, né? Ao raciocínio. E, de certo modo, é experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Ó. A ciência, no seu progresso incessante, descobre a cada passo domínios ignorados. Mesma coisa que Kardec diz. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra, dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a formação gradual. Que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Ou seja, Deus eternamente inativo, que seria uma consagração, a preguiça, né? Seria uma contradição à lei do trabalho por ele mesmo estabelecida. Enfim, não faz sentido, não é? Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece,
pode-se dizer com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo as leis da natureza. Kardec, nesse capítulo, como Denis aqui, fala da importância, então, da ciência material para abrir esses horizontes. Como ele vai frisar, ela não consegue responder a todas as coisas. Ela não consegue trazer uma visão completa, porque ela está voltada para o domínio material. O domínio espiritual entra a ciência espírita, que é a ciência que nós estamos falando nessa terceira parte, que também é positiva, experimental, tendo na mediunidade o seu instrumento de experimentação. Então, os horizontes se ampliam, né? Cada vez mais belos e mais vastos. Mas ele segue. Todos sabem quão limitados são os nossos sentidos materiais, como é restrito o campo que estes abraçam. Então, gente, não fossem os instrumentos da ciência que ampliam os nossos sentidos, telescópios, microscópios, por exemplo, nossa visão das próprias leis materiais estaria ainda hoje extremamente restrita, porque assim são nossos sentidos. A nossa audição, por exemplo, só capta a estreita faixa de 20 a 20 mil Hz. A nossa visão, né, o espectro visível ao olho humano, é uma faixazinha minúscula ali, que vai de 400 a 750 terahertz, né, que é do espectro ali do violeta ao vermelho. Né? O que está para baixo, o infravermelho, o que está para cima, o ultravioleta, nos escapa em absoluto. Então, não fossem esses instrumentos que a ciência foi desenvolvendo, ampliando as nossas possibilidades de análise, por exemplo, do átomo, né? Se não fossem os microscópios, depois os de varredura eletrônica e etc., até hoje nós estaríamos acreditando que o átomo é lá a partícula indivisível, que já sabemos não ser. Então, no parágrafo seguinte, ele complementa: se a nossa força visual não tivesse sido aumentada pelas descobertas da ótica, que saberíamos nós do universo na hora presente? Né? Se não fosse lá o Hubble, na década de 90, nossa visão do universo estaria ainda muito, mas muito restrita. Se não fosse, né, mas daqui a alguns anos a gente vai poder falar isso, né? O James Webb, que vai ser lançado, está previsto em março de 2021, que é o novo telescópio que vai, de certo modo, substituir o Hubble, certamente vai nos trazer uma outra perspectiva ainda mais vasta sobre o universo. Então, se não fosse isso, né, como que a gente poderia ter acessado esses trilhões de galáxias que nos falam da grandeza de Deus? Né? Por tabela, nos falam da grandeza da criação e de Deus, o Criador. No próximo parágrafo, gradualmente e de idade em idade, tem se estendido o campo de observação. Então, o que eu falei dos instrumentos, microscópio, telescópio, etc. O que, na doutrina espírita, foi feito pela mediunidade. Então, no capítulo 4 do livro A Gênese, Kardec vai dizer: o que o telescópio, o microscópio e os demais instrumentos, né, foram para a ciência material, a mediunidade é para a ciência espiritual, para a ciência espírita. Esse instrumento de observação, de experimentação. Graças à invenção do telescópio, o homem tem podido explorar os céus e comparar o nosso mesquinho globo com as esferas gigantescas do espaço. Mais recentemente, a invenção do microscópio abriu-nos um outro infinito. Por toda parte, em torno de nós, nos ares, nas águas, invisíveis a nossos fracos olhos, miríades de seres pululam e agitam-se em turbilhões espantosos, num número, gente, que nós não conseguimos mensurar. Né? A massa, o peso, se a gente somasse todos esses seres, pequeninos seres, bactérias, etc., etc., o volume desses seres é uma coisa assombrosa. Estão aí e nós não os vemos. Né? São essenciais à vida na Terra. Essenciais à decomposição, aos processos químicos, e aí estão e nós não os vemos. Então é todo um universo que se abre graças à ciência material. E aí ele vai falando desse processo. A ciência progride, no próximo parágrafo ele diz, engrandece-se e o pensamento por ela alentado sobe a novos horizontes. Mas quão leve se apresenta a bagagem dos nossos conhecimentos quando comparamos com o que nos resta ainda a aprender.
Isso aqui é lindo, né? Porque por mais grandioso que seja o que hoje a natureza já nos revela através da ciência, isso no que diz respeito às questões materiais, que dirá, né, o universo espiritual, as esferas espirituais, enfim. Mas se já é grandioso, isso é nada, né? Isso é um pó, é uma grama, é uma partícula de areia diante do que nos cabe descobrir ainda, do que nos cabe acessar ainda. Então eu gosto de uma analogia que aquele físico brasileiro Marcelo Gleiser faz. É como se o nosso conhecimento fosse uma ilha e o desconhecido fosse o mar, né, o oceano em torno dessa ilha. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto maior é essa ilha, maior é o perímetro dessa ilha, né? E, portanto, maior a sua relação com o desconhecido. Em outras palavras, quanto maior a ilha, quanto maior conhecemos, mais nós percebemos o quanto desconhecemos. Então, por isso que Denis diz, né, é uma bagagem leve, é nada diante do que nós temos ainda por descobrir. É o infinito, né? É o infinito da criação. O espírito humano tem limites, a natureza não. Ele diz, né? Então é como tentar colocar o mar num copo de água, não é? A gente vai alargando o recipiente da nossa alma na medida que vamos evoluindo enquanto espíritos, mas no fundo é o infinito tentando caber dentro do relativo, dentro do finito. Mas enfim, a gente vai ampliando os horizontes. Com o que ignoramos das leis universais, diz Faraday, né, o grande pesquisador, poder-se-ia criar o mundo. Ou seja, com aquilo que é ignorado poderia-se criar o mundo. E então ele conclui esse capítulo. Os nossos sentidos grosseiros permitem que vivamos no meio de um oceano de maravilhas, sem mesmo suspeitarmos delas, como cegos banhados em catadupas de luz. Então, a limitação dos nossos sentidos faz com que vivamos cercados de belezas insondáveis, que aos poucos, segundo o nosso merecimento, né, segundo a gente vai crescendo, amadurecendo, o alto vai nos revelando. Assim foi em termos da ciência, que nos mostrou essas galáxias, essas nebulosas maravilhosas e que certamente tem muito ainda a nos revelar. E assim será no que diz respeito ao mundo espiritual, que tem belezas e coisas que a matéria simplesmente arranha, né? Não chega nem aos pés, porque lá está realmente o que há de mais belo, o que há de mais grandioso. Então é nesse processo que nós estamos inseridos, aos poucos, seja pelas descobertas da ciência, seja pela depuração do nosso espírito, a gente vai acessando essas grandiosidades da criação divina. Estamos nos esforçando para tanto, a doutrina espírita nos abre muitas portas nesse sentido. E aqui encerramos esse nosso primeiro capítulo dessa parte com a frase, né, do apóstolo Paulo, quando ele nos diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Isto é, àqueles que estão se esforçando por serem fiéis, por viverem a sua lei, por ascenderem espiritualmente. Não conseguimos imaginar o que nos espera em termos de beleza. Prossigamos, portanto, ampliando os nossos horizontes com o Evangelho e com o trabalho que aos poucos traz o progresso material e espiritual. Um grande abraço a todos, portanto, e nos vemos no próximo episódio, né, tratando aí do capítulo 16, Matéria e Força, princípio único das coisas. Muita paz a todos.